O barulho frio dos instrumentos ecoava. Ela tremia, deitada naquela maca, as lágrimas escorrendo enquanto segurava a respiração. De repente, uma batida suave, um som frágil e insistente que veio do monitor. Era o coração do bebê. Seus olhos se arregalaram e naquele instante tudo dentro dela desmoronou. O que você faria se tivesse a vida em suas mãos? Você acredita que uma única batida pode mudar um destino? Antes de mergulhar nessa história, curta este vídeo se você acredita na força do amor de uma mãe. Comente, você acredita que tudo acontece por um motivo? Inscreva-se para não perder histórias que emocionam e transformam. O teste de gravidez tremulava entre seus dedos como uma folha ao vento. Duas linhas rosadas a encaravam com uma crueldade silenciosa, enquanto o mundo ao seu redor desabava em pedaços microscópicos. Marina sentiu o ar fugir de seus pulmões numa rajada dolorosa, como se alguém tivesse arrancado suas costelas uma por uma. O cheiro acres do banheiro público da farmácia invadia suas narinas, misturado ao gosto amargo da bile que subia por sua garganta. Suas pernas cederam. Ela deslizou pela parede fria de azulejos até sentar no chão gelado, o teste ainda grudado em sua mão trêmula. O barulho da porta batendo no corredor ecoava como tiros distantes, enquanto vozes abafadas de outras pessoas pareciam vir de outro planeta. Marina pressionou a palma livre contra a boca para abafar o soluço que ameaçava escapar. 3 semanas. 3 malditas semanas, desde que Carlos havia sumido de sua vida como fumaça, deixando apenas o cheiro de seu perfume amadeirado, impregnado nos lençóis, e uma mensagem covarde no celular. Não estou pronto para compromisso, Marina. Você merece alguém melhor. Como se ela fosse um prêmio de consolação que ele gentilmente devolvia ao universo. O pior não era ter sido abandonada. O pior era que, no fundo do peito, uma parte minúscula dela ainda esperava que ele voltasse. Que batesse na porta com flores amarelas, suas favoritas, pedindo desculpas pelos últimos 2 anos de promessas vazias. Mas agora havia algo crescendo dentro dela. Uma vida que nem ela nem ele haviam planejado, num momento em que Marina mal conseguia manter a própria cabeça fora d'água. Aos 32 anos, ela havia imaginado que estaria casada, estável, talvez já mãe de pelo menos 2 filhos. Em vez disso, estava sozinha num banheiro fedorento, segurando a prova de que sua vida havia tomado mais uma curva inesperada. O emprego de professora mal pagava as contas do apartamento minúsculo. Sua mãe havia morrido 2 anos atrás, levando consigo a única pessoa que realmente a entendia. Seu pai era um estranho distante que ligava apenas nos aniversários. Marina fechou os olhos e encostou a cabeça na parede. Podia sentir o frio dos azulejos penetrando através de seu cabelo castanho, enviando arrepios pela nuca. Suas mãos tremiam tanto que o teste quase escorregou. Ela o segurou com mais força, como se aquilo pudesse mudar o resultado. Uma pancada forte na porta a fez saltar. — Tem alguém aí? Estou com pressa! A voz irritada de uma mulher atravessou a madeira. — Já estou saindo, Marina murmurou, mas sua voz saiu tão baixa que duvidou que alguém tivesse ouvido. Ela se levantou devagar, as pernas bambas como as de um filhote de cervo. No espelho pequeno e manchado acima da pia, seu reflexo a encarava com olhos vermelhos e inchaços. Seus lábios estavam pálidos, quase transparentes. Ela parecia uma versão fantasmagórica de si mesma. Marina lavou o rosto com água gelada, tentando apagar os vestígios do choque. As gotas escorriam por suas bochechas como lágrimas cristalinas, misturando-se com as lágrimas reais que insistiam em brotar. Ela enxugou o rosto com papel toalha áspero que arranhava sua pele sensível. O teste foi parar no fundo de sua bolsa, embrulhado em guardanapos como um segredo sujo.
Marina saiu do banheiro evitando o olhar da mulher impaciente que esperava do lado de fora. Suas pernas a carregaram automaticamente até a saída da farmácia, onde o sol da tarde a cegou temporariamente. A caminhada até em casa foi um borrão de cores e sons. Carros passavam buzinando, pessoas conversavam alto nas calçadas, vendedores gritavam ofertas, mas tudo chegava até Marina filtrado, como se ela estivesse submersa em água turva. Suas mãos suavam dentro dos bolsos do casaco, e ela podia sentir seu coração batendo em ritmo descompassado. No elevador do prédio, ela encontrou a vizinha do apartamento ao lado, Dona Esther, uma senhora de 70 anos que sempre tinha uma opinião sobre tudo. "Oi, querida, você está com uma cara péssima. Andou dormindo mal." Os olhos curiosos da mulher a vasculharam da cabeça aos pés. Marina forçou um sorriso que mais pareceu uma careta. "Só um pouco de dor de cabeça, Dona Esther. Nada demais." "Você deveria arranjar um namorado direito, Marina. Uma moça bonita como você não deveria estar sozinha aos 32 anos. Minha neta conhece uns rapazes solteiros muito interessantes." O elevador parou no 5º andar com um solavanco, salvando Marina de uma conversa sobre sua vida amorosa fracassada. Ela praticamente correu até seu apartamento, as chaves tilintando freneticamente em suas mãos trêmulas até conseguir abrir a porta. O silêncio de seu lar a envolveu como um abraço sufocante. O apartamento pequeno cheirava a café frio e solidão, roupas espalhadas no sofá, pratos sujos na pia, livros empilhados no chão. A bagunça refletia o caos de sua vida interior. Marina se jogou no sofá e tirou o teste da bolsa. As 2 linhas continuavam lá, teimosamente rosadas, uma sentença definitiva escrita em plástico barato. Ela segurou o objeto contra o peito e finalmente permitiu que as lágrimas viessem sem reservas. Chorou pela solidão que a consumia há meses. Chorou pelo amor que havia se revelado falso. Chorou pela criança que crescia em seu ventre sem ter sido convidada. Chorou pela vida que imaginara para si mesma e que parecia estar se afastando cada vez mais. Quando as lágrimas secaram, um sentimento estranho tomou conta de Marina. Era uma mistura de pânico e determinação, como se uma voz interior sussurrasse que algumas decisões precisavam ser tomadas na escuridão, longe dos olhares julgadores do mundo. Ela olhou para o teste mais uma vez. Depois o escondeu na gaveta da mesa de cabeceira, embaixo de cartas antigas e fotografias amareladas. Naquele instante, uma certeza cristalina se formou em sua mente como gelo. Ninguém jamais saberia, nem Dona Esther, nem as colegas de trabalho, nem mesmo Carlos, especialmente Carlos. Esse segredo seria enterrado tão fundo que nem ela mesma conseguiria desenterrá-lo. Os dias que se seguiram transformaram-se numa dança macabra de mentiras e disfarces. Marina acordava todas as manhãs com o estômago embrulhado, não apenas pelas ondas de náusea que a atingiam como maremotos implacáveis, mas pelo peso sufocante do segredo que carregava. O espelho do banheiro refletia uma mulher que ela mal reconhecia, olhos fundos com olheiras roxas, a pele pálida como papel de seda, os lábios perdendo cor a cada dia. Na escola onde trabalhava, Marina forçava sorrisos artificiais enquanto corrigia provas e fingia interesse nas conversas banais da sala dos professores. O cheiro do café matinal, que antes era reconfortante, agora a fazia correr para o banheiro com a mão na boca. Ela inventava desculpas, uma virose persistente, problemas gástricos, qualquer coisa que justificasse seus sumiços repentinos. "Marina, você anda muito estranha ultimamente", comentou Letícia, sua colega de trabalho mais próxima, durante o intervalo. Ela mordiscava um pão de açúcar enquanto observava Marina empurrar distraidamente um iogurte pelo prato. "Mal come, vive correndo para o banheiro, e ontem eu jurei que te vi chorando no corredor." O coração de Marina disparou como um pássaro em fuga.
Deve ser estresse. Você sabe como é no fim do semestre, provas, relatórios, essas coisas. Sua voz soou falsa até para ela mesma, como uma atriz iniciante tentando decorar um papel difícil. Letícia franziu a testa, seus olhos castanhos cheios de preocupação genuína. Você tem certeza? Porque se precisar conversar... Ela estendeu a mão e tocou o braço de Marina suavemente. Marina recuou, como se tivesse sido queimada. O toque, mesmo carinhoso, fez sua pele arrepiar de pânico. Estou bem, Letícia, juro, só preciso de umas noites de sono direito. Mas as noites eram os piores momentos. Marina ficava deitada na escuridão do quarto, uma mão inconscientemente pousada sobre o ventre ainda plano, enquanto pensamentos sombrios dançavam em sua mente como sombras distorcidas na parede. Ela pesquisava obsessivamente no celular, lendo depoimentos anônimos de mulheres que haviam passado pela mesma situação. As palavras brilhavam na tela pequena: rápido, indolor, solução, recomeço. Uma semana depois da descoberta, o universo conspirou contra ela de forma cruel. Durante uma visita inesperada à sua tia Cláudia, irmã mais nova de sua mãe falecida, Marina mal conseguia manter a compostura enquanto bebia um chá de camomila que sua tia havia preparado com carinho excessivo. Você parece tão magra, Marina, murmurou tia Cláudia, seus olhos azuis percorrendo o rosto da sobrinha com preocupação maternal. E pálida. Está se alimentando direito? Morando sozinha, a gente sempre negligencia a saúde. Marina engoliu o chá que tinha gosto de falsidade e culpa. Estou comendo sim, tia. É só uma fase. Fase. Cláudia repetiu a palavra como se fosse um diagnóstico terrível. Sabe, querida, depois que sua mãe morreu, eu me preocupo tanto com você. Helena sempre dizia que você era forte, mas às vezes até os mais fortes precisam de ajuda. Ela se inclinou para frente, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Se estiver com problemas financeiros ou se houver algum homem te causando dificuldades... Não é nada disso, Marina interrompeu rápido demais, sua voz saindo mais alta que pretendia. O eco de suas palavras pairou no ar como uma confissão mal disfarçada. Cláudia estreitou os olhos, e Marina sentiu como se estivesse sendo dissecada por um microscópio. Marina, você é uma péssima mentirosa. Sempre foi desde pequena. Lembra quando quebrou o vaso da sua mãe e tentou culpar o gato? Uma risada nervosa escapou dos lábios de Marina, mas soou mais como um soluço sufocado. As memórias da infância, quando a vida era simples e os problemas podiam ser resolvidos com curativos coloridos e abraços apertados, a atingiram como um soco no estômago. Tia, eu só estou passando por um momento difícil no trabalho. Nada que eu não consiga resolver sozinha. Sozinha. Cláudia balançou a cabeça com tristeza. Você herdou isso da sua mãe. Essa mania de carregar o mundo nas costas. Helena fazia a mesma coisa. Sofria em silêncio até quase se destruir. As palavras da tia ecoaram na cabeça de Marina durante toda a volta para casa. O ônibus balançava nas ruas esburacadas da cidade e a cada solavanco ela sentia o estômago revolver mais. Passageiros conversavam ao redor dela sobre suas vidas normais. Trabalho, filhos, problemas cotidianos que pareciam insignificantes comparados ao dilema que a corroía por dentro. Naquela noite, Marina sentou na frente do computador com uma xícara de chá gelado entre as mãos. A tela brilhava com resultados de pesquisas que ela havia feito dezenas de vezes. Clínicas discretas, procedimentos seguros, como lidar depois. Cada clique a levava mais fundo num labirinto de informações técnicas que tentavam transformar uma decisão devastadora em algo clínico e impessoal. Seus dedos pararam sobre o número de telefone de uma clínica no centro da cidade.
As avaliações online falavam sobre profissionalismo, discrição, atendimento humanizado. Palavras bonitas que tentavam embrulhar uma realidade brutal em papel de presente. Marina discou o número 3 vezes antes de conseguir deixar o telefone completar a chamada. Clínica Esperança, boa noite. Em que posso ajudá-la? A voz feminina e gentil do outro lado da linha fez Marina se sentir ainda mais culpada. Eu gostaria de agendar uma consulta. Claro. Para que tipo de consulta? As palavras emperraram na garganta de Marina como caroços de algodão. É sobre uma gravidez não planejada. Entendo perfeitamente. Que tal amanhã às 3 da tarde? Temos disponibilidade. Amanhã? Marina sentiu o mundo girar. Era rápido demais, muito repentino, mas talvez fosse melhor assim. Antes que perdesse a coragem, antes que começasse a criar fantasias sobre uma vida que ela não podia oferecer. Sim, perfeitamente. Preciso do seu nome para o agendamento. Marina hesitou. Dar seu nome tornaria tudo real, oficial, irreversível. Sandra. Ela mentiu usando o nome de solteira de sua mãe. Mesmo na mentira, precisava manter sua mãe por perto. Muito bem, Sandra. Amanhã às 15 horas. A consulta inicial é apenas para conversarmos e explicarmos todo o processo. Não se preocupe. Tudo é feito com muito cuidado e respeito. Quando desligou o telefone, Marina sentiu como se tivesse assinado um contrato com o diabo. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a xícara de chá. O líquido frio desceu por sua garganta como uma poção amarga, selando um destino que ela ainda não tinha certeza de querer. Ela passou a madrugada inteira acordada, alternando entre momentos de determinação férrea e ondas de pânico que a faziam questionar cada fibra de sua decisão. No espelho do banheiro, às 5 da manhã, Marina sussurrou para seu reflexo: "Você não tem escolha. Não pode criar uma criança sozinha, não assim." Mas enquanto se arrumava para mais um dia de mentiras na escola, uma voz minúscula em sua cabeça murmurava algo diferente. Uma voz que ela tentava desesperadamente calar, mas que crescia a cada batimento do coração. No portão da escola, Letícia a esperava com 2 xícaras de café fumegante. "Pensei que você pudesse precisar de cafeína extra hoje", disse com um sorriso preocupado. Marina aceitou o café, mesmo sabendo que não conseguiria bebê-lo. O cheiro forte fez seu estômago embrulhar, mas ela fingiu gratidão. "Obrigada. Você é uma amiga incrível." É para isso que servem as amigas, não é? Para estarem lá quando precisamos, mesmo que não saibamos direito do que precisamos. As palavras de Letícia ecoaram na mente de Marina durante toda a manhã. Ela havia passado semanas construindo muros ao redor de si mesma, convencida de que enfrentar aquilo sozinha era a única opção. Mas e se não fosse? E se existisse alguma alternativa que ela estava cega demais para enxergar? Às 2 da tarde, Marina saiu da escola com uma desculpa de consulta médica. Seus pés a levaram automaticamente em direção ao centro da cidade. Cada passo a aproximando da clínica onde uma decisão irreversível a esperava. O sol batia forte no asfalto, criando ondas de calor que distorciam a realidade ao redor dela. Na porta da clínica, Marina parou. Suas pernas se recusaram a dar mais um passo. Pessoas passavam por ela na calçada, indo e vindo de suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava bem ali, diante de uma porta de vidro comum. Ela acreditava não ter escolha, mas talvez estivesse prestes a descobrir que o destino tinha outros planos. A recepção da clínica cheirava a desinfetante e flores artificiais, uma combinação que tentava mascarar a ansiedade palpável que impregnava o ambiente. Marina estava sentada numa poltrona de couro sintético que rangia a cada movimento.
suas mãos suadas agarrando a alça da bolsa com força suficiente para deixar marcas em sua palma. O tic-tac do relógio na parede ecoava como uma contagem regressiva implacável, marcando os segundos que a separavam de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Outras mulheres ocupavam as cadeiras ao redor da sala de espera, cada uma mergulhada em seu próprio universo de silêncio e contemplação. Uma jovem de, no máximo, 20 anos, folheava nervosamente uma revista sem realmente lê-la, suas unhas roídas, revelando a tensão que tentava esconder. Uma mulher mais velha, aparentando uns 40 anos, digitava freneticamente no celular, provavelmente mensagens de trabalho que serviam como distração desesperada. Outra permanecia imóvel, os olhos fixos no vazio, como se estivesse hipnotizada por pensamentos que ninguém mais podia alcançar. Sandra. A voz suave da enfermeira cortou o silêncio opressor como uma lâmina afiada. Marina se sobressaltou ao ouvir o nome falso que havia dado, demorando alguns segundos para reagir. Seus movimentos foram mecânicos quando ela se levantou, as pernas bambas como as de um filhote recém-nascido. A enfermeira, uma mulher de meia idade com olhos gentis e um sorriso profissional, a conduziu por um corredor estreito decorado com quadros de paisagens serenas que contrastavam brutalmente com o turbilhão interno de Marina. "Por aqui, querida. O Dr. Mendes vai atendê-la agora." O consultório era pequeno e asséptico, dominado por uma mesa branca e uma maca coberta com papel descartável que fazia ruído a cada movimento. Diplomas emoldurados cobriam uma das paredes, tentando transmitir confiança e competência. Marina sentou-se na cadeira indicada, seus olhos percorrendo nervosamente cada detalhe do ambiente, enquanto tentava controlar a respiração, que se tornava cada vez mais irregular. O Dr. Mendes era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e expressão tranquilizadora, cultivada por anos de experiência. Ele se sentou atrás da mesa e abriu uma pasta, seus movimentos deliberadamente calmos e profissionais. "Então, Sandra, entendo que você está lidando com uma gravidez não planejada." Sua voz era neutra, livre de qualquer julgamento. "Primeiro, quero que saiba que está num ambiente completamente seguro e sigiloso. Aqui não existe julgamento, apenas apoio e informação." Marina assentiu, mas sua garganta estava tão fechada que ela mal conseguia engolir a própria saliva. O doutor continuou explicando os procedimentos, falando sobre prazos, opções, cuidados pós-operatórios. As palavras flutuavam ao redor dela como bolhas de sabão, algumas se destacando com clareza brutal. Aspiração, dilatação, recuperação, sigilo absoluto. "Você tem alguém que possa acompanhá-la no dia do procedimento?" perguntou o médico, consultando algumas anotações. "Não", Marina respondeu numa voz tão baixa que mal saiu audível. "Vim sozinha. Pretendo lidar com isso sozinha." O doutor ergueu os olhos do papel e, por um momento, seu profissionalismo deu lugar a algo mais humano. "Entendo. Muitas mulheres fazem essa escolha e respeitamos completamente. Mas quero enfatizar que você tem todo o tempo que precisar para pensar. Não há pressa." "Não", Marina disse mais firme, surpreendendo-se com a própria determinação. "Quero fazer hoje, agora. Quanto mais eu pensar, mais difícil fica." O médico a estudou por alguns segundos, seus olhos experientes, lendo sinais que Marina nem sabia que estava transmitindo. "Muito bem. Vamos fazer alguns exames preliminares primeiro, para garantir que tudo corra da melhor forma possível." Marina foi conduzida para uma sala de preparação, onde uma enfermeira a ajudou a vestir um avental hospitalar que cheirava a lavanderia industrial. O tecido áspero arranhava sua pele sensível, e ela se sentiu vulnerável e exposta, como se todas as suas defesas tivessem sido despidas junto com suas roupas.
A maca da sala de procedimentos era fria como gelo quando Marina se deitou. As luzes do teto eram intensas demais, criando manchas dançantes em sua visão quando ela fechava os olhos. Os instrumentos metálicos brilhavam numa bandeja ao lado, dispostos com precisão cirúrgica que tornava tudo ainda mais real e aterrorizante. "Relaxe, Sandra", disse a enfermeira enquanto posicionava um monitor ao lado da maca. "Vamos apenas fazer um ultrassom rápido para confirmar a idade gestacional. É protocolo padrão." O gel frio tocou sua barriga, fazendo Marina se contrair involuntariamente. A sonda do ultrassom deslizou sobre sua pele, movendo-se em círculos lentos, enquanto a enfermeira concentrava-se na tela do monitor. Marina mantinha os olhos fixos no teto, contando as manchas de umidade que formavam padrões abstratos como nuvens cinzentas. Foi então que aconteceu. Um som suave, rítmico e insistente começou a ecoar pelo quarto. Um barulhinho que parecia um tambor distante, ou talvez o galope de um cavalo microscópico. Marina franziu a testa, sem entender imediatamente o que estava ouvindo. "É o coração do bebê", explicou a enfermeira com naturalidade, ajustando alguns controles no monitor. "Está batendo perfeitamente, forte e saudável." O mundo de Marina parou, literalmente parou. Tum, 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 tum. O som continuava, implacável e cheio de vida. Não era apenas um ruído, era uma melodia, um ritmo, uma presença. Era a prova irrefutável de que havia algo ali, algo real e vivo crescendo dentro dela. Seus olhos se voltaram involuntariamente para o monitor, onde uma imagem granulada em preto e branco mostrava uma forma pequenina, quase irreconhecível, mas inegavelmente humana. Um pontinzinho piscando no centro da tela marcava o coração em movimento. "Não", Marina sussurrou, sua voz quebrando como vidro. "Desligue isso. Eu não quero ouvir." Mas era tarde demais. O som já havia se infiltrado em cada fibra do seu ser, ecoando não apenas em seus ouvidos, mas em algum lugar profundo de sua alma que ela nem sabia que existia. Era como se cada batida estivesse chamando seu nome, implorando para ser ouvida, para ser reconhecida, para ser amada. "Sandra, você está bem?" A voz da enfermeira pareceu vir de muito longe. Marina não estava bem. Estava despedaçada, fragmentada, desmoronando por dentro como um castelo de cartas sob uma tempestade. As lágrimas começaram a brotar sem aviso. Primeiro apenas algumas gotas que ela tentou disfarçar. Depois, um dilúvio incontrolável que a fez soluçar de forma desesperada. "Eu não posso", ela chorou, tentando se sentar na maca. "Eu não posso fazer isso. Não posso." O Dr. Mendes apareceu imediatamente ao seu lado, sua expressão profissional dando lugar à preocupação genuína. "Sandra, respire fundo. O que está sentindo é completamente normal. Muitas mulheres passam por isso." "Vocês não entendem", Marina soluçou, as palavras saindo entrecortadas entre os choros. "Eu vim aqui convencida de que era a única saída. Pensei que seria fácil, que seria só um procedimento médico. Mas aquele som..." Ela pressionou as mãos contra o peito, como se quisesse abafar os batimentos do próprio coração, que agora pareciam sincronizados com os que havia ouvido no monitor. A enfermeira desligou o equipamento, mergulhando o quarto num silêncio ensurdecedor, que de alguma forma era ainda pior que o som. Marina continuava chorando, todo o peso das últimas semanas finalmente encontrando uma saída através das lágrimas que molhavam o avental hospitalar. "Era frágil, mas era vida", ela murmurou entre soluços. "E eu não posso mais negar isso." O doutor se sentou numa cadeira ao lado da maca, aguardando pacientemente que ela se acalmasse. Seus anos de experiência haviam lhe ensinado que momentos como esse requeriam mais que conhecimento médico, requeriam humanidade. "Sandra, você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Pode ir para casa, pensar com calma, conversar com alguém de confiança."
Não, Marina interrompeu, limpando o rosto com as costas da mão. Eu já decidi, não vou fazer o procedimento, não posso. Aquele som é como se fosse uma música que eu estava destinada a ouvir. Ela se levantou da maca com pernas trêmulas, mas determinada. Cada movimento era uma afirmação, uma escolha, um passo em direção a um futuro completamente diferente do que havia imaginado quando acordara naquela manhã. Posso me trocar? Perguntou, sua voz ainda embargada, mas firme. Claro, respondeu o médico. E Sandra, seja qual for sua decisão, você não está sozinha. Existem grupos de apoio, assistência social, pessoas que podem ajudar. Marina assentiu, mas mal estava ouvindo. Em sua mente, o som daquele coração minúsculo ainda ecoava, transformando-se lentamente de uma fonte de pânico em algo parecido com esperança. Era assustador, era inesperado, era completamente imprevisto, mas era dela, era seu. Quando saiu da clínica, o sol da tarde a cegou temporariamente. Marina parou na calçada, respirando fundo o ar da cidade, que de repente parecia mais puro, mais cheio de possibilidades. Suas pernas ainda tremiam, seu coração ainda disparava, mas algo fundamental havia mudado. Ela não sabia como ia conseguir. Não tinha a menor ideia de como criaria um filho sozinha, sem apoio, sem recursos adequados. Mas naquele momento, caminhando pela calçada movimentada com pessoas que seguiam suas rotinas normais, Marina soube com certeza absoluta que encontraria um jeito. O som daquele coração pequenino havia despertado algo em sua alma que ela pensava ter perdido para sempre, a capacidade de acreditar em milagres. Marina cambaleava pela calçada, como uma sonâmbula recém-desperta, seus olhos ainda vermelhos e inchados pelas lágrimas que pareciam não ter fim. O barulho ensurdecedor do trânsito da cidade se misturava com o eco persistente daqueles batimentos cardíacos minúsculos que continuavam reverberando em sua mente. Cada passo que dava para longe da clínica parecia simultaneamente um alívio e um mergulho no desconhecido mais aterrorizante. Suas pernas trêmulas a levaram sem direção específica pelas ruas movimentadas do centro. Executivos de terno corriam com pastas nas mãos, vendedores ambulantes gritavam ofertas, ônibus despejavam fumaça preta no ar já poluído, mas Marina caminhava alheia a tudo isso, envolvida numa bolha de choque emocional que a isolava do mundo exterior. Foi quando ela cruzou a Rua Augusta que aconteceu. Um passo em falso na calçada irregular, um salto que se prendeu numa rachadura do concreto, e Marina despencou de joelhos no chão áspero. A dor física foi imediata e cortante, mas foi rapidamente sobrepujada pela sensação de vulnerabilidade total que a invadiu. Ali estava ela, no meio da calçada, com as palmas das mãos arranhadas e os joelhos sangrando, uma metáfora perfeita para o estado de sua vida. As pessoas passavam por ela com a indiferença típica dos grandes centros urbanos. Alguns olhavam de relance, mas continuavam suas caminhadas apressadas, cada um absorto em seus próprios problemas e urgências. Marina tentou se levantar sozinha, mas suas forças pareciam ter se esgotado completamente. A adrenalina que a sustentara durante a crise na clínica havia se dissipado, deixando-a frágil como uma boneca de porcelana rachada. "Você está machucada?" A voz masculina, grave e preocupada, cortou através do barulho da rua como uma linha de vida jogada a alguém se afogando. Marina ergueu os olhos e viu um homem se abaixando ao seu lado, estendendo a mão para ajudá-la. Era impossível não notar a elegância natural em seus movimentos. Mesmo agachado na calçada suja, ele mantinha uma postura que sugeria refinamento e classe. Rafael Santana tinha aquele tipo de presença que fazia as pessoas se virarem na rua. Não era apenas atraente no sentido convencional,
Embora seus olhos azul acinzentados e o cabelo castanho escuro levemente grisalho nas têmporas certamente contribuíssem para isso. Era mais a forma como ele ocupava o espaço ao seu redor, como se o mundo naturalmente se curvasse um pouco para acomodar sua presença. Eu estou bem, Marina murmurou, mas sua voz saiu tão fraca que nem ela mesma acreditou na própria afirmação. Quando tentou aceitar a mão estendida dele, seus dedos tremiam tanto que mal conseguiam manter o contato. Rafael a ajudou a se levantar com uma gentileza que parecia genuína, não performática. Suas mãos eram firmes e quentes, e Marina sentiu uma estranha sensação de segurança no toque dele, algo que não experimentava há muito tempo. "Você tem certeza de que está bem?" ele insistiu. E Marina percebeu que ele realmente estava prestando atenção nela, não apenas cumprindo uma cortesia social. Seus olhos percorriam o rosto dela com uma preocupação que parecia desproporcional para um encontro casual entre estranhos. "Você parece abatida." Marina tentou disfarçar, passando as mãos pelo cabelo despenteado e alisando a blusa amarrotada. Mas era inútil. Ela sabia que devia parecer exatamente o que era, uma mulher que acabara de ter sua vida virada de cabeça para baixo. "Foi só um tropeço bobo", ela disse, forçando um sorriso que provavelmente mais parecia uma careta. "Esses saltos não foram feitos para calçadas paulistanas." Rafael não pareceu convencido. Ele tirou um lenço do bolso do terno, um gesto antiquado que em qualquer outra pessoa poderia parecer afetado, mas nele soava natural, e ofereceu para ela limpar as mãos arranhadas. "Pelo menos deixe-me ajudá-la com isso", disse ele, "e você deveria limpar esses arranhões adequadamente. Há uma farmácia ali na esquina." Marina olhou para suas mãos machucadas como se as visse pela primeira vez. Pequenos riscos vermelhos cortavam suas palmas, misturados com poeira e detritos da calçada. Era como se toda a dor emocional que carregava tivesse finalmente encontrado uma manifestação física. "Não precisa se preocupar comigo", ela disse, mas mesmo enquanto falava, percebeu que uma parte dela desesperadamente queria que ele se preocupasse. Havia algo na presença dele que a fazia sentir-se menos sozinha no mundo, mesmo que fossem completos estranhos. "Claro que preciso", Rafael respondeu com uma simplicidade que a desarmou completamente. Uma pessoa não pode simplesmente passar por alguém que claramente precisa de ajuda e continuar caminhando. Pelo menos, não eu. Ele a conduziu suavemente em direção à farmácia, uma mão levemente pousada em suas costas, num gesto protetor que Marina não tinha certeza de como interpretar. O toque era casual, mas havia algo nele que a fazia sentir-se cuidada de uma forma que não experimentava há muito tempo. Na farmácia, Rafael insistiu em comprar não apenas um kit de primeiros socorros, mas também água, alguns analgésicos e até mesmo um chocolate. "Para o choque", explicou com um meio sorriso que transformou completamente sua expressão séria. "Açúcar ajuda." Marina o observava enquanto ele conversava com a farmacêutica, notando detalhes que normalmente não registraria. A forma como seus ombros preenchiam o terno sob medida, o relógio claramente caro no pulso, a carteira de couro que parecia ter custado mais que seu salário mensal. Mas havia algo além dos sinais óbvios de riqueza. Uma naturalidade no modo como tratava as pessoas, uma educação genuína que não precisava se esforçar para ser notada. "Você não precisa fazer isso", Marina disse quando eles se sentaram num café próximo, onde Rafael havia insistido que ela se sentasse enquanto ele cuidava de seus ferimentos. "Nem sei seu nome." "Rafael", ele disse, limpando cuidadosamente seus arranhões com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e claramente masculinas. "Rafael Santana." "E você?" "Marina", ela respondeu. E pela primeira vez em semanas, usar seu nome verdadeiro pareceu natural e reconfortante.
Marina, ele repetiu como se estivesse testando o som. Nome bonito, combina com você. Havia algo na forma como ele disse isso, sem o tom artificial de um galanteio barato, mas com uma sinceridade que a fez corar levemente. Marina não conseguia lembrar da última vez que alguém havia falado com ela daquele jeito, como se realmente a visse. O que faz você andar sozinha por aí com essa cara de quem carrega o mundo nas costas? Perguntou Rafael, aplicando um curativo com cuidado profissional em sua palma machucada. A pergunta a pegou desprevenida. Durante semanas, ela havia se escondido atrás de mentiras e meias-verdades, mas havia algo nos olhos dele que a fazia querer ser honesta pela primeira vez em muito tempo. É complicado, ela disse, o que era simultaneamente verdadeiro e completamente inadequado para descrever a complexidade de sua situação. As melhores coisas geralmente são complicadas, Rafael respondeu, terminando de cuidar de seus ferimentos e se sentando na cadeira à sua frente. Mas às vezes, conversar com um estranho pode ser mais fácil que conversar com pessoas que nos conhecem. Menos julgamento, menos expectativas. Marina o estudou por alguns momentos. Havia algo nele que inspirava confiança. Talvez fosse a forma como realmente a escutava quando ela falava, ou como havia parado tudo o que estava fazendo para ajudar uma estranha na rua. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela estava desesperada para compartilhar o peso que carregava com alguém. Acabei de sair de uma clínica, ela disse lentamente, testando as águas. Uma clínica onde fui fazer algo que não consegui fazer. Rafael não disse nada, mas sua expressão mudou sutilmente. Os olhos dele se tornaram mais atentos, mais focados, como se ele entendesse que ela estava prestes a compartilhar algo importante. Descobri que estou grávida há algumas semanas, Marina continuou, as palavras saindo mais facilmente agora que havia começado. E o pai, bem, ele não está mais na jogada. Na verdade, ele nunca realmente esteve na jogada. E você foi à clínica para resolver o problema, Marina disse, usando as mesmas palavras que havia repetido para si mesma durante semanas. Porque é isso, não é? Um problema que precisa ser resolvido. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente, suas mãos pousadas sobre a mesa entre eles. Mas você não conseguiu fazer. Não, Marina sussurrou. Quando ouvi o coração batendo, sua voz falhou e ela teve que parar para respirar fundo. Era como se uma parte de mim que eu nem sabia que existia gritasse não, alto, muito alto para eu ignorar. E agora? Agora não sei o que fazer, Marina admitiu. E pela primeira vez em semanas, essa confissão pareceu libertadora em vez de aterrorizante. Não tenho dinheiro. Não tenho apoio, mal consigo cuidar de mim mesma. Como vou criar um filho? Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, processando o que havia ouvido. Marina esperava ver pena em seus olhos, ou desconforto, ou a pressa educada de alguém que se arrependeu de ter se envolvido com os problemas de uma estranha. Em vez disso, ela viu algo que não esperava. Determinação. Você não está sozinha. Ele disse finalmente, sua voz carregada de uma convicção que a surpreendeu. Claro que estou, Marina riu, mas foi um riso amargo, sem humor. Essa é exatamente a definição da minha situação. Não, Rafael disse, estendendo a mão e tocando levemente a dela sobre a mesa. Não mais, não se eu puder ajudar. Marina o encarou, tentando decifrar se havia ouvido corretamente. Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Por quê? Porque reconheço coragem quando vejo, ele disse simplesmente. E o que você fez hoje, escolher a vida mesmo quando parecia impossível, isso é a coisa mais corajosa que já presenciei. Havia algo na forma como ele falou essas palavras que fez o coração de Marina acelerar. Não era apenas a gentileza de um estranho prestativo. Era algo mais profundo, mais pessoal, como se ele realmente entendesse o peso da decisão que ela havia tomado.
Você nem sabe se sou uma boa pessoa, Marina disse testando-o. Nem sabe se mereço ajuda. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Todo mundo merece ajuda, Marina. Especialmente pessoas que estão tentando fazer a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil do mundo. Marina sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos novamente, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Era algo diferente. Talvez gratidão, talvez alívio, talvez a primeira centelha de esperança que sentia há semanas. Eu nem sei seu sobrenome, ela disse, rindo através das lágrimas. Santana, ele repetiu. E você vai conhecer muito bem esse nome, porque não pretendo desaparecer da sua vida tão cedo. Ele não sabia, mas havia acabado de encontrar seu destino. E Marina não sabia, mas sua vida estava prestes a tomar uma direção que ela jamais poderia ter imaginado quando acordou naquela manhã, acreditando que sairia de uma clínica livre de todas as responsabilidades. O encontro deles não havia sido acaso. Havia sido necessidade, dela por alguém que acreditasse em sua força, dele por alguém que precisasse de sua proteção. Duas almas que se encontraram no momento exato em que ambas mais precisavam de um milagre. Nas semanas que se seguiram ao encontro fatídico, Rafael tornou-se uma presença constante na vida de Marina de uma forma tão sutil que ela mal percebeu quando sua solidão começou a se dissipar. Não foi algo dramático ou invasivo. Era mais como a chegada gradual da primavera, onde você desperta um dia e nota que as árvores estão florescendo sem que tenha percebido quando os primeiros brotos apareceram. Começou com pequenos gestos que poderiam ser facilmente interpretados como gentilezas casuais de um bom samaritano. Um café entregue em sua escola com um bilhete simples. Para energias positivas. R. Uma cesta de frutas orgânicas que apareceu em sua porta com um cartão para uma alimentação saudável. Flores no vaso da janela de sua sala de aula, sempre acompanhadas de mensagens curtas que a faziam sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Marina inicialmente resistiu a essa atenção inesperada. Sentada em sua mesa de professor, mordiscando uma maçã particularmente doce que havia chegado na cesta mais recente, ela questionava os motivos de Rafael. Homens como ele, claramente bem-sucedidos, atraentes, com recursos, não se interessavam por professoras solteiras e grávidas sem qualquer explicação lógica. Tinha que haver uma pegadinha, um interesse oculto, alguma coisa que ela ainda não havia descoberto. Mas conforme os dias passavam, a consistência de sua presença discreta começou a quebrar suas defesas. Quando Marina teve um enjoo particularmente violento durante uma aula e precisou correr para o banheiro, encontrou uma mensagem dele em seu celular perguntando se estava tudo bem. Não como se estivesse a vigiando, mas como alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar. Como você sempre sabe quando preciso de alguma coisa? Marina perguntou certa tarde, quando se encontraram no mesmo café onde ele havia cuidado de seus ferimentos. Ela agora estava com 12 semanas de gravidez, e embora ainda não mostrasse fisicamente, sentia-se diferente. Mais frágil, mais sensível, mas também estranhamente mais forte. Rafael sorriu daquele jeito que fazia seus olhos se estreitarem levemente nas bordas, criando pequenas rugas que adicionavam caráter ao seu rosto já interessante. Talvez seja intuição, disse ele, mexendo distraidamente no açúcar de seu café. Ou talvez seja porque presto atenção. Você paga alguém para me vigiar? A pergunta saiu mais direta que Marina pretendia, mas ela precisava saber. Rafael parou de mexer o café e a encarou com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser mágoa. Você realmente pensa que eu faria isso? O tom de sua voz a fez se sentir ridícula pela pergunta. Havia algo nele que irradiava integridade de uma forma que ela não estava acostumada a encontrar.
Não sei o que pensar, admitiu. Não estou habituada a isso. A quê? A alguém cuidar de mim sem querer algo em troca. Rafael ficou em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando levemente na mesa de madeira. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais íntima. E se eu quisesse algo em troca? O coração de Marina disparou. O quê? Sua companhia, sua conversa, a chance de conhecer a mulher mais corajosa que já encontrei. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Seria tão terrível assim? Marina sentiu as bochechas esquentarem. Havia meses que não se sentia desejável ou interessante para qualquer homem. A gravidez, mesmo ainda não visível, a fazia se sentir mudada, diferente, como se carregasse uma placa invisível anunciando sua condição. Mas Rafael a olhava como se ela fosse fascinante, exatamente como estava. Você não entende a situação em que estou? Ela disse, colocando instintivamente a mão sobre o ventre ainda plano. Eu não sou uma mulher disponível para o que quer que seja isso. Isso o quê? Marina gesticulou vagamente entre eles dois. Isso, encontros, flertes, romance. Eu estou grávida, Rafael. Em alguns meses vou estar enorme e desajeitada. Depois vou ter um bebê para criar sozinha. Não é exatamente o cenário ideal para começar. Qualquer coisa. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dela. O contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Marina que ela tentou ignorar. E se eu não me importasse com nada disso? Todo mundo se importa, Marina disse, mas sua voz saiu menos convincente que pretendia. Eu não sou todo mundo. A intensidade em seus olhos azul-acinzentados era quase hipnótica. Marina se encontrou perdida naquele olhar por alguns segundos antes de forçar-se a olhar para outro lugar. Era perigoso. Essa sensação de que talvez, apenas talvez, ela não precisasse enfrentar tudo sozinha. Nos dias que se seguiram, Rafael intensificou sua presença de forma quase imperceptível. Aparecia na saída da escola com desculpas plausíveis. Estava passando pelo bairro a trabalho, havia um restaurante novo que queria experimentar e detestava comer sozinho, tinha ingressos para uma peça de teatro que não poderia usar. Sempre casual, sempre com uma explicação lógica, mas Marina começou a suspeitar que nenhum daqueles acasos eram realmente casuais. E o mais perturbador era que ela começou a esperar por esses encontros. Pegava-se olhando para a rua durante o intervalo das aulas, procurando o carro dele. Checava o celular com mais frequência, esperando suas mensagens. Começou a se arrumar com mais cuidado pela manhã, escolhendo roupas que não apenas escondessem sua condição, mas que a fizessem se sentir atraente. Uma noite, quando Rafael a acompanhou até a porta de seu prédio, após um jantar que se estendeu por 3 horas de conversa ininterrupta, Marina finalmente confrontou o elefante na sala. — Por que você está fazendo isso? Perguntou, parando na frente da entrada do edifício. A luz do poste criava sombras interessantes em seu rosto, destacando a linha forte de sua mandíbula. Fazendo o quê? Isso, todo esse cuidado, atenção. Você poderia estar com qualquer mulher em São Paulo. Por que escolhe ficar aqui comigo, complicando sua vida com meus problemas? Rafael deu um passo mais próximo e Marina pode sentir o cheiro de seu perfume, algo amadeirado e masculino que a fazia querer se inclinar para mais perto. Talvez porque você não seja um problema para mim. Talvez seja exatamente o que eu estava procurando sem saber. Eu não sou uma fantasia romântica, Marina disse, mas sua voz estava mais rouca que o normal. Sou uma mulher real com problemas reais. Em alguns meses vou ter estrias, vou estar sem dormir direito, vou ter que lidar com fraldas e mamadeiras e você acha que isso me assustaria? Rafael interrompeu, tocando gentilmente seu rosto. Marina, você não entende?
Não quero a versão perfeita de você. Quero você, toda você, com tudo que vem junto. O toque de seus dedos em sua bochecha era como fogo. Marina fechou os olhos involuntariamente, permitindo-se sentir aquela carícia por alguns segundos preciosos. Fazia tanto tempo que alguém a tocava com ternura. Isso é loucura, ela murmurou, mas não se afastou. Talvez, Rafael concordou, sua voz apenas um sussurro. Mas às vezes as melhores coisas da vida são um pouco loucas. Marina abriu os olhos e o encontrou muito próximo, próximo demais. Podia ver pequenas manchas douradas em suas íris, a textura de sua pele levemente bronzeada, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente mesmo quando ele não estava sorrindo. Rafael, ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Diga-me para parar, ele sussurrou, e eu paro. Mas Marina não conseguia formar as palavras. Em vez disso, encontrou-se se inclinando ligeiramente para a frente, como uma flor buscando o sol. Era perigoso, ela sabia disso. Era complicado, imprudente, potencialmente desastroso para ambos. Mas sua traição mais básica contra a lógica era que seu coração já não obedecia aos comandos de sua mente. Eu não sei como fazer isso, ela admitiu em voz baixa. Não sei como confiar novamente. Então não confie, Rafael disse, suas mãos agora emoldurando seu rosto suavemente. Apenas sinta. Apenas por um momento. Pare de pensar em tudo que pode dar errado e sinta o que está acontecendo agora, entre nós. Marina fechou os olhos novamente, permitindo-se realmente sentir pela primeira vez em meses. Sentiu o calor das mãos dele contra sua pele. Sentiu o cheiro dele, envolvendo-a como um abraço. Sentiu a intensidade de sua presença, a forma como ele parecia ocupar todo o espaço ao redor dela, e sentiu algo dentro de si despertando, algo que tinha enterrado sob camadas de medo e desilusão. Quando abriu os olhos, Rafael ainda estava lá, paciente, esperando. Não a pressionando, não tomando mais que ela estava disposta a dar. E Marina percebeu que era exatamente isso que a assustava mais. Não era o fato de que ele pudesse machucá-la, mas o fato de que talvez ele não fosse. Talvez ele fosse exatamente tão bom quanto parecia ser. Isso vai complicar tudo, ela sussurrou. Rafael sorriu. Já está complicado. A questão é se vamos complicar juntos ou você vai continuar tentando carregar o mundo sozinha. E naquele momento, parada sob a luz fraca do poste em frente ao seu prédio modesto, com um homem que havia aparecido em sua vida como um milagre disfarçado de acaso, Marina tomou uma decisão. Talvez não fosse a decisão mais sensata, talvez não fosse a mais segura, mas era perigoso, e o coração dela já não obedecia mais à razão. A conversa que mudaria tudo começou numa manhã de sábado ordinária, quando Marina finalmente se sentiu pronta para deixar Rafael entrar em seu pequeno apartamento. Havia algo simbólico naquele gesto. Depois de semanas se encontrando em lugares neutros, cafés e restaurantes, ela finalmente estava disposta a mostrar-lhe quem realmente era, sem máscaras ou filtros. Rafael chegou carregando sacolas de um mercado gourmet que custava mais que o salário semanal de Marina, mas fez questão de cozinhar para ela, insistindo que precisava mostrar suas habilidades culinárias secretas. O apartamento pequeno se encheu com o aroma de alho refogado, ervas frescas e algo que cheirava suspeitosamente caro e sofisticado. Você não precisa fazer isso, Marina disse, observando-o mover-se pela cozinha minúscula com uma naturalidade surpreendente. Mesmo em seu ambiente modesto, Rafael parecia completamente à vontade, como se riqueza fosse apenas um detalhe irrelevante de sua personalidade. Quero fazer, ele respondeu, temperando o que parecia ser salmão fresco. Além do mais, você precisa comer direito. Está alimentando 2 agora. O comentário casual sobre sua gravidez a fez parar. Durante semanas,
eles haviam dançado ao redor do assunto, tocando nele apenas tangencialmente. Rafael sabia, claro, mas eles nunca realmente discutiram o que significava para o relacionamento deles, se é que podiam chamar aquilo de relacionamento. Agora, com 16 semanas, Marina começava a mostrar. Ainda era sutil. Uma leve curvatura que podia ser disfarçada com roupas certas, mas estava lá, real, inegável, e pela primeira vez ela percebeu que Rafael realmente aceitava aquilo como parte natural de quem ela era. Eles comeram numa mesa pequena perto da janela, a luz dourada da manhã, criando uma intimidade calorosa ao redor deles. Marina observou Rafael cortar delicadamente seu peixe, notando a elegância natural de seus movimentos, a forma como ele parecia transformar até mesmo uma refeição simples em algo especial. "Posso perguntar uma coisa?" Marina disse, pousando o garfo e estudando seu rosto. "Claro. Por que você nunca pergunta sobre o pai do bebê?" Rafael parou de comer, seus olhos encontrando os dela com uma seriedade que ela não havia visto antes. "Porque presumi que você me contaria quando se sentisse pronta. E porque..." Ele hesitou. "Porque ele claramente não merece nem ser mencionado." A raiva contida na voz dele a surpreendeu. Não era uma raiva direcionada a ela, mas uma fúria silenciosa contra alguém que havia machucado. "Você nem o conhece", Marina disse suavemente. "Não preciso conhecê-lo", Rafael respondeu, sua voz tensa. "Qualquer homem que abandone uma mulher como você, que a deixe enfrentar uma situação dessa sozinha..." Ele balançou a cabeça, os músculos da mandíbula se contraindo. "Não é homem de verdade." Marina sentiu algo apertar em seu peito. A proteção feroz na voz dele era simultaneamente reconfortante e perturbadora. "Talvez ele não tivesse escolha. Talvez eu seja difícil demais de amar." Rafael largou completamente os utensílios e se inclinou para frente, seus olhos queimando com uma intensidade que a fez recuar ligeiramente. "Não ouse dizer isso. Não ouse acreditar nisso nem por um segundo." "Rafael..." "Marina, olha para mim." Sua voz era áspera, carregada de emoção. "Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Forte, corajosa, linda, inteligente. Se alguém não conseguiu ver isso, o problema não estava em você." As lágrimas começaram a formar nos olhos de Marina, mas ela as conteve. "Você não entende, não sabe pelo que passei, o que quase fiz. Então me conta." E ela contou tudo. Carlos e seus 2 anos de promessas vazias, a descoberta da gravidez, as semanas de pânico e isolamento, a decisão de procurar a clínica, o momento devastador quando ouviu o coração do bebê e não conseguiu continuar. Sua voz tremeu em alguns pontos, mas ela não parou até que toda a verdade estivesse exposta entre eles como um campo minado emocional. Quando terminou, o silêncio se instalou no pequeno apartamento como uma presença física. Rafael havia ficado progressivamente mais tenso durante sua narrativa, suas mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Quando finalmente falou, sua voz estava perigosamente baixa. "Aquele filho da puta te deixou passar por isso sozinha." A linguagem crua o surpreendeu. Rafael sempre falava com uma educação refinada, que agora havia sido completamente abandonada em favor da raiva pura. "Ele não sabia sobre a gravidez", Marina disse rapidamente. "Nunca contei para ele." "E você acha que isso muda alguma coisa?" Rafael se levantou abruptamente, começando a caminhar pela pequena sala. "Ele te abandonou, Marina. Te deixou quando você mais precisava dele, te fez acreditar que não valia nada. E por causa disso você quase..." Ele parou de falar, passando as mãos pelo cabelo com frustração. "Quase o quê?" Rafael se virou para ela, e Marina viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes, uma dor profunda, antiga, que ia além da situação atual.
Você quase tomou uma decisão que te assombraria pelo resto da vida. Como você pode saber? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rafael permaneceu de costas para ela por um longo momento antes de se virar, seu rosto uma máscara de conflito interno. Porque eu já passei por isso, ele disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. Marina sentiu o ar sair de seus pulmões. O quê? Rafael se sentou pesadamente no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Quando olhou para ela novamente, seus olhos estavam úmidos. Há 5 anos eu era casado. Minha esposa, ex-esposa, engravidou. Nós não estávamos passando por um bom momento. Brigas constantes, problemas de dinheiro, isso foi antes da empresa decolar. Quando ela me contou sobre a gravidez, Ele engoliu com dificuldade. Eu não reagi bem. Marina sentiu seu coração disparar. Rafael não disse que ela deveria abortar, mas também não disse que queria o bebê. Fiquei em silêncio, e meu silêncio foi interpretado como rejeição. Suas mãos tremiam levemente. Uma semana depois, ela foi a uma clínica, sozinha. Fez o procedimento sem me contar. Meu Deus! Quando descobri, foi tarde demais. Ela disse que havia tomado a decisão por nós dois, que era melhor assim. Mas eu vi nos olhos dela, vi o que aquilo fez com ela, com nós. O casamento não durou 6 meses depois disso. Marina se levantou instintivamente, movendo-se até o sofá para sentar ao lado dele. Rafael, isso não foi sua culpa. Claro que foi, ele disse amargamente. Se eu tivesse falado, se tivesse mostrado apoio, se tivesse sido o homem que ela precisava naquele momento, nosso filho estaria vivo hoje. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dele agora, e Marina sentiu seu coração se partir. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou seu rosto, limpando uma lágrima com o polegar. Por isso você apareceu na minha vida? Ela perguntou suavemente. Por culpa? Rafael cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a contra seu rosto. No início, talvez, quando te vi na rua, destroçada, sozinha, foi como ver uma segunda chance, uma oportunidade de ser o homem que não fui da primeira vez. E agora? Ele virou o rosto para beijar a palma da mão dela, um gesto tão terno que fez Marina tremer. Agora é muito mais que isso. Agora é sobre você, Marina, sobre nós, sobre essa família que podemos construir juntos. Rafael, você não pode tentar consertar o passado através de mim. Não é isso que estou fazendo, ele disse com veemência, virando-se para encará-la completamente. O que sinto por você não tem nada a ver com culpa ou redenção. Tem a ver com amor. A palavra pairou no ar entre eles como uma confissão sagrada. Marina sentiu seu mundo inclinar ligeiramente em seu eixo. Amor? Ela sussurrou. Sim, amor. Completo, incondicional, irrevogável. Sua voz estava firme agora, toda a hesitação desaparecida. Te amo, Marina. Amo sua força, sua vulnerabilidade, sua capacidade de escolher a vida mesmo quando parecia impossível. E amo esse bebê como se fosse meu filho. Marina fechou os olhos, tentando processar a intensidade das palavras dele. Não posso pedir isso de você. Não posso pedir para carregar meus fardos. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Estou implorando. Rafael tomou suas mãos nas dele. Deixa eu ser o homem que deveria ter sido 5 anos atrás. Deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu amar vocês do jeito que merecem ser amados. Marina abriu os olhos e viu a verdade ardendo neles. 2 almas quebradas que haviam encontrado uma forma de se curar mutuamente. Não era perfeito, não era simples, mas talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. Perdão, segundas chances e a coragem de acreditar que mesmo após os erros mais dolorosos, o amor ainda era possível. 2 almas quebradas.
ela murmurou, ecoando os pensamentos que não havia falado em voz alta. Que só precisavam de perdão, Rafael completou, como se tivesse lido sua mente. E naquele momento, sentados no sofá simples de um apartamento modesto, cercados pelos destroços de suas dores passadas, Marina e Rafael começaram a construir algo novo. Uma família baseada não na perfeição, mas na compreensão profunda de que às vezes as melhores coisas surgem das cinzas dos nossos maiores erros. O sangue vermelho vivo manchando a calcinha branca de Marina foi como um soco direto no estômago da realidade. Eram 6 horas da manhã de uma terça-feira que começara como qualquer outra, mas que se transformaria no dia mais aterrorizante de sua vida. Com 22 semanas de gravidez, sua barriga já pronunciada abrigava vida que se mexia regularmente, chutes suaves que haviam se tornado a trilha sonora de sua felicidade recém-descoberta. Mas agora, sentada no vaso sanitário de seu apartamento, olhando para aquela mancha escarlate que não deveria estar ali, Marina sentiu o mundo desabar ao seu redor como um castelo de cartas. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurar o papel higiênico para confirmar o que seus olhos já haviam registrado. Não, 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 ela murmurou, a voz saindo como um lamento primitivo. Não agora, por favor, não agora. A dor veio em ondas, começando como uma cólica menstrual intensa e evoluindo para algo muito mais sinistro. Marina dobrou-se sobre si mesma, agarrando a barriga com ambas as mãos como se pudesse proteger fisicamente a vida que crescia lá dentro. O sangramento aumentava, tingindo a água do vaso com fios vermelhos que pareciam premonições de perda. Com dedos desesperados, ela discou o número de Rafael. Depois de semanas dividindo praticamente todos os momentos juntos, ele havia se tornado sua primeira ligação em qualquer crise, sua âncora emocional em um mundo que insistia em ser instável. Marina? A voz dele soou sonolenta, mas imediatamente alerta quando percebeu o desespero no tom dela. O que aconteceu? Rafael, tem sangue! Ela soluçou no telefone, as palavras saindo entrecortadas entre lágrimas. Muito sangue. Algo está errado com o bebê. O silêncio do outro lado durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. Onde você está? Em casa, no banheiro, não consigo parar de sangrar. Não se mova. Estou chegando em 5 minutos. Vou chamar uma ambulância. Rafael, eu estou com medo. Eu sei, amor, eu sei. Mas você não está sozinha, ouviu? Nunca mais vai estar sozinha. A conexão se cortou, e Marina ficou ali, abraçada consigo mesma, sussurrando orações que não fazia desde criança. A dor pulsava através de seu corpo como ondas quebrando contra pedras. Cada contração uma lembrança cruel de que a vida que carregava poderia estar se esvaindo. Rafael chegou antes mesmo da ambulância, usando uma chave que ela havia dado semanas antes num gesto de confiança que agora parecia profético. Ele a encontrou no chão do banheiro, encostada na parede fria dos azulejos, o rosto pálido como papel e os lábios quase transparentes. Meu Deus! Ele murmurou, ajoelhando-se imediatamente ao lado dela. Suas mãos, sempre tão firmes e seguras, tremiam ligeiramente quando tocaram seu rosto. Marina, me olha nos olhos. Ela obedeceu, encontrando âncora no azul acinzentado de suas íris. Vai ficar tudo bem? Ela perguntou, sua voz pequena como a de uma criança assustada. Vai, ele disse com uma convicção que ela não sabia se ele realmente sentia. Vai ficar tudo bem, porque eu não vou deixar nada acontecer com vocês. Nem com você, nem com nosso bebê. A palavra nosso a atingiu como um raio morno. Mesmo naquele momento de terror, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, Rafael falava do bebê como se fosse seu filho de sangue,
como se a paternidade fosse uma escolha do coração, não apenas da genética. A ambulância chegou com sirenes cortando o silêncio matinal do bairro. Paramédicos eficientes invadiram o pequeno apartamento, transformando-o numa extensão do hospital com equipamentos e protocolos médicos. Rafael segurou a mão de Marina durante todo o trajeto até o hospital, seus dedos entrelaçados com uma força que transmitia toda a determinação de sua alma. "Senhora, precisa me dizer se sente alguma contração regular?" perguntou o paramédico, verificando a pressão arterial que estava perigosamente baixa. Marina tentou se concentrar nas sensações de seu corpo, mas tudo parecia misturado numa sinfonia de dor e pânico. "Não sei. Dói tudo. Dói muito." No hospital, uma equipe inteira se mobilizou ao redor dela. Marina foi transferida para uma maca e levada direto para o centro obstétrico, onde máquinas e monitores começaram a mapear cada aspecto vital seu e do bebê. Rafael tentou acompanhá-la, mas foi barrado na porta da sala de exames. "Senhor, o senhor vai ter que aguardar aqui", disse uma enfermeira com gentileza profissional. "Assim que tivermos informações, um médico virá falar com o senhor." "Ela é minha família", Rafael disse, sua voz carregada de urgência. "Eu preciso estar com ela." "O senhor é o pai da criança?" Rafael hesitou por apenas um segundo que continha toda a complexidade de sua situação. "Sim", ele disse finalmente, sua voz firme. "Sou o pai." Na sala de exames, Marina ficou sozinha pela primeira vez em horas, rodeada por estranhos de jaleco branco que falavam em códigos médicos que ela não entendia. A médica obstetra, uma mulher de uns 50 anos com olhos experientes, posicionou o ultrassom sobre sua barriga enquanto Marina continha a respiração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina observou o rosto da médica, procurando sinais, pistas, qualquer indicação sobre o que estava acontecendo. Quando finalmente ouviu o som familiar, o batimento cardíaco rápido e forte do bebê ecoando pelos alto-falantes, Marina desabou em lágrimas de alívio, tão intenso que seu corpo todo tremeu. "O coração está forte", disse a doutora com um sorriso. "O bebê está bem, está se mexendo normalmente, tamanho adequado para a idade gestacional." "Então, por que está sangrando?" Marina perguntou, ainda não ousando relaxar completamente. "Parece ser um descolamento parcial da placenta. Nada grave, mas que requer repouso absoluto e monitoramento cuidadoso. Você vai ficar internada por alguns dias até estabilizar completamente." Marina fechou os olhos, deixando o alívio inundar cada célula de seu corpo. O bebê estava bem. Sua pequena vida teimosa havia resistido a mais essa tempestade, como se soubesse que havia pessoas do lado de fora lutando desesperadamente para protegê-la. Quando finalmente foi transferida para um quarto, Rafael a esperava com uma expressão que misturava exaustão, alívio e algo que parecia devoção absoluta. Ele havia passado as últimas 3 horas caminhando pelos corredores do hospital, como um animal enjaulado, telefonando para médicos particulares, ameaçando contratar especialistas, movendo céus e terras para garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível. "Como está nosso bebê?" foram as primeiras palavras que saíram de sua boca quando entrou no quarto. "Forte", Marina sussurrou, estendendo a mão para ele. "Teimoso como a mãe." Rafael segurou sua mão e a levou aos lábios, beijando seus dedos com uma reverência que a emocionou. "E protegido, como vai ser pelo resto da vida", ele murmurou contra sua pele. "Rafael, você mentiu para os médicos. Disse que era o pai." Ele a encarou com uma intensidade que a deixou sem fôlego. "Não menti.
Talvez não seja o pai biológico, mas vou ser pai desse bebê em todos os sentidos que importam. Vou estar presente no parto, vou estar acordado nas madrugadas, vou estar lá para os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia de escola. Como você pode ter tanta certeza? Marina perguntou, sua voz embargada de emoção. Porque quase te perdi hoje, Rafael disse, sua própria voz quebrando. Quando vi você naquele banheiro, pálida, sangrando, achando que poderia perder nosso bebê. Marina, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Não medo de ficar sozinho, mas medo de um mundo sem vocês. Ele se inclinou e beijou sua testa, um beijo longo e terno que carregava toda a promessa de proteção que um homem poderia fazer. Naquele momento, eu percebeu que não estava mais sozinha. Marina sussurrou, ecoando as palavras que haviam se formado em seu coração durante as horas de terror. Nunca mais vai estar, Rafael prometeu. Não importa o que aconteça, não importa que tempestades venham, você nunca mais vai enfrentar nada sozinha. Nós somos uma família agora, Marina. Você, eu e nosso bebê. Uma família de verdade. E ali, naquele quarto de hospital com cheiro de desinfetante e flores que Rafael havia mandado entregar, cercados pelo som reconfortante dos monitores que confirmavam que a vida dentro dela continuava forte e determinada, Marina finalmente entendeu o que significava ter alguém que lutaria até a morte para protegê-la. Alguém que a escolhera não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo-as. Alguém que transformara uma crise em uma oportunidade de provar que o amor verdadeiro não abandona no primeiro sinal de dificuldade. O primeiro choro de Sofia ecoou pela sala de parto como uma sinfonia de milagres, cortando o ar tenso com a força de uma vida que havia decidido lutar contra todas as probabilidades. Marina, exausta mas radiante, sentiu lágrimas de alívio e gratidão escorrerem pelo rosto suado enquanto observava os médicos cuidarem de sua filha recém-nascida. Ela está perfeita, sussurrou a obstetra, erguendo o bebê para que Marina pudesse ver. Sofia chorava com vigor, seus pequenos punhos cerrados protestando contra a frieza do mundo exterior após 9 meses de aconchego. Sua pele rosada brilhava sob as luzes da sala, e tufos de cabelo castanho claro adornavam sua cabeça pequenina. Rafael estava ao lado de Marina, suas mãos tremendo enquanto segurava firmemente a dela. Durante as 17 horas de trabalho de parto, ele não havia saído de seu lado nem por um minuto. Havia massageado suas costas durante as contrações, sussurrado palavras de encorajamento em seus ouvidos, sido sua âncora quando a dor parecia insuportável. Ela é linda, ele murmurou, sua voz embargada de emoção. Igualzinha à mãe. Quando a enfermeira trouxe Sofia limpa e embrulhada num coeiro macio, Marina a recebeu nos braços com uma reverência que bordejava o sagrado. A bebê havia parado de chorar e agora observava o mundo ao redor com olhos escuros e curiosos, como se estivesse catalogando cada detalhe dessa nova realidade. Oi, meu amor, Marina sussurrou, tocando delicadamente a bochecha macia de Sofia. Finalmente chegou. Mamãe te esperou tanto tempo. Rafael se inclinou sobre elas, formando um pequeno casulo de proteção ao redor da mulher e do bebê que haviam se tornado seu mundo inteiro. Quando Sofia virou a cabecinha em direção à sua voz, ele sentiu algo se desarmar completamente em seu peito, uma ternura tão intensa que chegava a doer. Posso segurá-la? Ele perguntou timidamente, como se estivesse pedindo permissão para tocar algo sagrado. Marina sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Claro, ela é sua filha também. Rafael pegou Sofia com o cuidado de quem manuseia cristal finíssimo, seus braços grandes criando um berço seguro para o corpinho minúsculo.
A bebê se acomodou imediatamente contra seu peito, como se reconhecesse instintivamente que estava segura. "Oi, princesa", ele murmurou, sua voz apenas um sussurro. "Eu sou seu papai. Não o papai que te fez, mas o papai que te escolheu. E vou passar o resto da minha vida provando que você é a coisa mais preciosa do meu mundo." Marina observou a cena com o coração transbordando. Havia algo profundamente comovente em ver aquele homem forte e poderoso se desarmar completamente diante de um bebê de 3 quilos. Rafael havia assumido a paternidade de Sofia com uma naturalidade que surpreendeu até mesmo o staff médico, preenchendo papéis, tomando decisões, comportando-se como qualquer pai biológico faria. Nas semanas que se seguiram, Rafael provou que suas palavras no hospital não haviam sido apenas promessas emocionais do momento. Ele transformou o apartamento pequeno de Marina numa verdadeira fortaleza de conforto para mãe e bebê. Berço importado, trocador ergonômico, cadeira de amamentação que parecia ter saído de um catálogo de luxo, tudo apareceu como por mágica, instalado por profissionais que ele havia contratado. Mas eram os pequenos gestos que realmente tocavam Marina. Rafael acordava nas madrugadas para as mamadas, aquecendo mamadeiras, trocando fraldas com uma habilidade que improvisava conforme necessário. Quando Sofia chorava inconsolavelmente durante as noites difíceis, ele a embalava caminhando pela sala enquanto cantarolava canções que inventava na hora. "Você não precisa fazer isso", Marina disse numa dessas madrugadas, observando-o embalar Sofia, que finalmente havia se acalmado em seus braços. "Preciso sim", Rafael respondeu suavemente, continuando o movimento rítmico que mantinha a bebê tranquila. "Somos parceiros nisso, lembra? Em tudo." Marina se levantou da cama e foi até eles, envolvendo Rafael por trás com os braços. Juntos, eles formavam uma bolha de calor ao redor de Sofia, que dormia pacificamente alheia às complexidades do amor que havia unido aqueles dois adultos. "Eu te amo", Marina sussurrou contra as costas de Rafael. "Te amo de um jeito que nem sabia que existia." Rafael se virou cuidadosamente dentro do abraço dela, Sofia ainda segura em seus braços. "E eu te amo de todas as formas possíveis. Amo sua força, amo sua vulnerabilidade, amo como você escolheu a vida mesmo quando parecia impossível." Eles se beijaram por cima da cabeça de Sofia, um beijo suave e reverente que selou não apenas o amor entre eles, mas o compromisso com a família que haviam criado contra todas as probabilidades. 3 meses depois, numa manhã dourada de setembro, Rafael fez a pergunta que Marina estava começando a esperar, mas que ainda a surpreendeu completamente. Eles estavam no parque próximo ao apartamento, Sofia dormindo no carrinho enquanto eles caminhavam por trilhas sombreadas por árvores centenárias. "Marina", Rafael parou de repente, virando-se para encará-la com uma seriedade que fez o coração dela acelerar. "O quê?" Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel de diamante que capturou a luz do sol matinal como uma estrela em miniatura. "Casa comigo?" Marina sentiu o mundo parar ao seu redor. O pedido era simples, direto, sem floreios dramáticos ou discursos elaborados. Era puro Rafael, sincero, determinado, oferecendo seu coração sem reservas. "Rafael, eu sei que não é convencional", ele continuou, ajoelhando-se ali mesmo na trilha de cascalho. "Eu sei que nossa história não começou do jeito tradicional, mas Marina, eu não quero passar mais um dia sequer sem que você seja minha esposa oficialmente." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. "E Sofia? Sofia vai ser nossa filha, oficialmente. Quero adotá-la, dar meu sobrenome a ela, ser seu pai em todos os documentos e certificados." Sua voz estava carregada de emoção.
Quero que ela cresça sabendo que foi escolhida, que foi desejada, que tem um pai que a ama incondicionalmente. Marina olhou para a bebê dormindo pacificamente no carrinho, depois para o homem ajoelhado à sua frente com um anel nas mãos e amor transbordando dos olhos. A jornada que havia começado com desespero e solidão chegava a este momento. Uma proposta de casamento de um homem que havia transformado sua dor em alegria, seu medo em confiança, sua solidão em família. Sim, ela disse, sua voz saindo como um sussurro emocionado. Sim, eu caso com você. Rafael se levantou e a beijou com uma paixão que continha meses de amor crescente, de promessas cumpridas, de uma família construída sobre bases de escolha ao invés de acaso. Quando se separaram, ele deslizou o anel em seu dedo, um símbolo tangível de que ela nunca mais estaria sozinha. Sofia acordou naquele momento como se sentisse que algo importante havia acontecido. Seus olhinhos escuros se abriram e ela olhou para os dois adultos debruçados sobre ela com uma expressão que parecia suspeitamente parecida com aprovação. Acho que ela aprova, Marina riu, pegando a bebê no colo. Claro que aprova, Rafael disse, passando um braço ao redor da cintura de Marina e outro tocando delicadamente a cabeça de Sofia. Ela sabe que agora somos uma família de verdade. 6 meses depois, no jardim da casa nova que Rafael havia comprado especificamente para abrigar sua família crescente, eles se casaram numa cerimônia íntima com apenas os amigos mais próximos. Marina usava um vestido simples, mas elegante, e Sofia, agora com 9 meses, estava nos braços de Rafael durante a cerimônia, ocasionalmente balbuciando como se estivesse dando sua própria bênção à união. Quando o juiz perguntou se havia alguém que se opunha ao casamento, Sofia escolheu aquele momento exato para dar sua primeira gargalhada alta e cristalina, arrancando risos de todos os presentes e selando o momento com alegria pura. Acho que isso foi um sim, Rafael riu beijando a testa da bebê. Definitivamente um sim, Marina concordou, seus olhos brilhando de felicidade. Naquela noite, quando Marina colocou Sofia para dormir no quarto cor-de-rosa que Rafael havia decorado com todo o amor do mundo, ela parou por um momento na soleira da porta, observando a filha dormir tranquilamente. Rafael apareceu ao seu lado, passando os braços ao redor dela. Em que está pensando? Ele perguntou suavemente. No som, Marina respondeu, sua voz carregada de gratidão e maravilhamento. Que som! O coração dela. Lembra quando ouvi pela primeira vez na clínica? Achei que era o fim de tudo, mas na verdade era o começo. Era o som que me fez chorar um dia. Ela se virou nos braços dele, sorrindo através das lágrimas felizes. E agora embala o começo da nossa família. Rafael a beijou suavemente, um beijo que continha todas as promessas do futuro que construiriam juntos. Do lado de fora, a lua cheia banhava o jardim com luz prateada, abençoando uma família que havia nascido da coragem, crescido com amor, e que agora se estendia infinitamente em direção a um futuro cheio de possibilidades. O som que havia aterrorizado Marina numa maca fria de clínica agora era a trilha sonora de sua felicidade. O batimento cardíaco constante e reconfortante de uma filha amada, ecoando através de uma casa cheia de risos, abraços e a certeza absoluta de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer.